Olá, vencedor, vencedora, tudo bem? Você está prestes a me assistir no programa Quem Sabe Faz ao Vivo, onde eu convido pré-candidatos e assessores da minha audiência para uma consultoria gratuita sobre estratégia eleitoral, comunicação, marca eleitoral. Se você quiser concorrer a essa vaga nessa consultoria gratuita, tudo que você precisa fazer é acessar o link que está na descrição deste vídeo no YouTube e entrar lá no meu canal do Telegram. No canal lá do Telegram, você poderá acessar um formulário, você vai acessar um formulário onde eu vou analisar o seu projeto eleitoral pessoalmente e lhe convidar para participar desta live, caso você seja escolhido. Além do formulário para concorrer a uma vaga, no nosso canal do Telegram, você também recebe os avisos de todos os meus conteúdos. Então não perde tempo, acesse agora o link da descrição e entra lá no canal, no nosso canal do Telegram. Fique com a live do Quem Sabe Faz ao Vivo. Um abraço vitorioso e até o nosso próximo encontro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vitoriosos, vitoriosas, vencedores e vencedores do Brasil. Bom dia, Luciano Marques, pole position, entrou. André, bom dia, bom dia, bom dia, Nedson. Bom dia, o pessoal está entrando aí com bom dia, o Paulo, bom dia o pessoal que está entrando com Alfa 9, bom dia o pessoal que está entrando com Mosqueteiros Filmes, parabéns, bom dia o pessoal que está entrando, isso, Leandro Andrade, bom dia, Cris Presente, vereadora em Contagem, Minas Gerais, Bruno, pré-candidata, mas futura vereadora, Cris. Leandro, bom dia a todos, bom dia, crescendo a audiência, bom dia, Cícero, bom dia, Erinaldo, vão dizendo onde vocês estão também, mais uma vez obrigado pelo espaço, seja bem-vindo, é a gente que faz esse Brasil diferente. Bom dia, Pernambuco, Ismael falando, Rafael, Vale do São Francisco, Nova Ideia do Vale do São Francisco, bom dia, Cícero, bom dia, Firmino Gonçalves, Cícero sou de Petrolina, Cícero é de Petrolina. Bom dia, Cícero. Eu fiz uma campanha em Petrolina memorável, não sei se você lembra, em 2008, a campanha do Júlio Lócio, e depois a reeleição dele em 2012. E foi o único município onde o governador Eduardo Campos perdeu, claro, pela competência do Júlio, da equipe, mas o marketing acabou dando o seu recado. Eu já falei para vocês, marketing não faz milagre, o marketing sozinho não elege ninguém. Com os instrumentos de marketing, pesquisas, planejamento estratégico, com atenção diária, estratégica e criativa, a gente vai otimizando o cenário, o teatro de guerra, Erickson Klinge, da Nova Ideia do Vale de São Francisco. Então, a gente otimiza o cenário de guerra, ou seja, o teatro onde a eleição vai acontecer, a eleição é guerra, você sabe disso. Então, e aí a gente acertando sempre, prefeito Chicão, doutor Chicão, de Sítio Novo, seja bem-vindo. Chicão foi que abriu a nossa temporada de lives. Pré-candidato a prefeito. Bom dia, só aqui sou o professor Guilherme de Salgueiro, grande Guilherme de Salgueiro, outra campanha memorável que a gente fez no município de Salgueiro, que a gente coordenou. Era isso que eu estava falando. Então o marketing não faz milagre, mas quando se usa os instrumentos corretos, de forma correta, e se tem atenção sobre esse cenário, com todos trabalhando e acertando em todas as decisões, acertando mais do que errando, obviamente, o marketing contribui para que a eleição seja vitoriosa. Então, o marketing é fundamental, né? É por isso que se usa, não só na política, mas também na iniciativa privada. E os fundamentos de marketing, enquanto o pessoal entrou aqui Ivan Tombo, de Ilha Comprida, São Paulo, Eliane Santos, oi, Eliane. Oi, Jackson Saldanha entrou. Vão dizendo de onde vocês são. Hipólito Luciano, acho que é de Campina Grande, não é? Acho que é Campina Grande. Demétrio, não sei se Demétrio é um consultor também de marketing político. Demétrio. Jane Almeidas entrou também. Bom, tem consultores, eu não tenho problema nenhum com concorrente, viu, gente? São todos bem-vindos. A gente tem que fazer a transformação todos juntos, mudar o mindset da política, muda também de quem trabalha com ela, de nós todos. Eu me sinto corresponsável quando eu trabalho, estou vendo lá a audiência, deixa ela crescer um pouquinho mais, eu me sinto corresponsável por todas as campanhas que eu trabalho. É claro, você tem um momento, você está no eleitoral e depois
Eu trabalho, gente, há quase 30 anos, não é, desde o movimento estudantil, depois comecei a trabalhar com a política partidária. Todos os candidatos, os políticos, enquanto candidatos, quando eles recebem o impacto do poder, do mandato, eles se transformam. Mas isso é natural, né? Isso é natural. Roberto do Piauí, seja bem-vindo, Roberto. Júnior do Pará, de Marituba, sejam bem-vindos. Mais de 5.500 municípios no Brasil. Olinda, vereador, candidato a vereador em Olinda, vereadora, sou pré-candidata a vereadora. Tem Tatiana, acho que Tatiana a Tatiana, jornalista também do Sertão Central. Sertão Central trabalha para várias outras candidaturas lá, então sejam todos bem-vindos. Jota Rally, bom dia, sou de Serra Grande, sou Fernando, formado em marketing, estou procurando prestação de serviço. Pois é, Fernando, aqui, vamos lá, tem muito pré-candidato aí esperando, e lembra que esse ano é uma eleição que ela tem muitos candidatos a vereador e candidatos a prefeito em todos os municípios, então tem trabalho suficiente aí para você. Bom, hoje, sexta-feira, eu vou, daqui a pouco, vocês sabem como funciona a mecânica marketing eleitoral vencedor, deve ser já o MEP, tá vendo? Deve ser em cima do nosso MET, marketing eleitoral transparente. Mas olha só, Ziriabe, lá do Dubai, então, seja bem-vindo, Ziriabe. Fala, poeta, um dos maiores guitarristas do mundo que hoje mora em Dubai, grande Cassiano Ziriabe, né? Ziriabe, que é isso aí, grande amigo. Hoje, gente, as datas são importantes. Todo município tem suas datas, emancipação, então a gente tem que conversar, a gente tem que criar um envolvimento com as pessoas do município. Então, o calendário é importante. Existe um calendário maior, um calendário oficial que a gente trabalha, vocês têm que, quando se faz a comunicação. Ziriabe, você ficou de cabeça para baixo, saudade, irmão, muita saudade sua, e você faz, eu digo, faz falta porque, cara, a tua inventividade, né, tua história e teu talento são fantásticos. Eu conto uma história sua, Ziriabe, eu sou cristão, Ziriabe, vou falar isso agora, isso serve para política, sabe, Cassiano, Ziriabe. Saudade imensa mesmo, você é um grande cara. E nós nos encontramos no shopping, ele estava com a esposa, 2 filhinhos, cheio de amor, muito alegre, a gente começou a falar como o Alcorão tem Jesus Cristo como profeta, e você me falava assim, meu irmão, dizia, olha, Jesus é um profeta. Para mim, ele é o Messias, mas eu não tinha rota de colisão com você, porque eu olhava você cheio de amor, cheio, né, em harmonia. Então, eu quando olho o mundo, eu olho com os olhos de Jesus Cristo. Então, ali havia harmonia. Então, não tem que ter contenda, e sim uma compreensão mútua. Então, isso, claro, isso é uma utopia, mas a gente tem na nova política, a gente tem que começar a trabalhar pela utopia. E o que é utopia? É quando a gente tem empatia, quando a gente se sacrifica um pouco para que o outro, para compreender o outro, e quando há harmonia, quando há amor, quando há felicidade no outro, a gente fica feliz. Meu olhar crístico no mundo é justamente isso, olhando o que está legal, o que está bacana, o que tem amor, o que está em paz. Mas é isso, Ziriabe, a gente falando, gente, tudo é política, entendeu? Então estou falando aqui de um encontro, hoje Ziriabe mora em Dubai e é um cara fantástico, um talento maravilhoso. Voltando para a gente então, estou falando dessas efemeridades, das datas. Então tenha do lugar, procurem trabalhar, conhecer o lugar para criar envolvimento com as pessoas, da história da cidade, antropologicamente falando, e sociologicamente também. E tem aquelas datas maiores do calendário oficial, por exemplo, hoje, Ziriabe, 100%. Hoje é Dia da Família, e é Dia da Família no mundo inteiro. Então família, primeiro a gente abraçar a nossa família, nosso núcleo, né, criar vínculos, ouvir o outro, quem é pai, ouvir o filho, é muito importante ouvir. Né? Eu agradeço, irmão, Ziriabe, Deus abençoe todos nós, Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe-nos. Valeu, Ziriabe. Valeu, meu irmão. Então, e filhos que estão um pouco mais o pai, não é uma contenda, não é uma guerra, né? A gente vai procurar. Então, hoje é o Dia da Família. Você que está aí pré-candidato, faz alguma postagem. Se tem que estar com sua família, faz com sua família. Se você tem outras famílias, faz verdadeiramente. Faz não só para ganhar votos, para criar envolvimento, mas faz alguma coisa concreta. A gente vive um momento de pandemia. Então, as famílias hoje,
elas estão, de alguma maneira, reaprendendo a conviver juntos, né? No mesmo espaço, porque antes as pessoas saíam e depois voltavam, né? Voltavam, iam trabalhar e voltavam já cansados, ficavam hoje no mundo do seu celular, do seu quarto e tal. E agora elas estão precisando conviver juntos, se redescobrindo. A gente tem que olhar sempre o lado bom de tudo, né? Então, vocês, pré-candidatos, assessores, nós trabalhamos com liderança. Então, liderança é aquele que paga esse preço, mas ele enxerga um pouco mais amplamente, sistemicamente, vamos dizer assim, do que os outros, para apontar caminhos. Então, as famílias estão se descobrindo. Então, o que falar com essas famílias, né? Nesse momento de reencontro, que as pessoas estão se descobrindo, inclusive, que tinha uma pessoa mais velha em casa, né? que já estavam esquecidas. As pessoas envelheciam e viravam quase que, para algumas famílias, viravam uma espécie de... eu vou escolher a palavra, mas até de empecilho. Vieram outras palavras na minha cabeça, mas já eram palavras agressivas, eu não quero usá-las. Mas como se fosse um obstáculo dentro de casa. E aí iam para asilos e tal. Isso no mundo inteiro, no mundo inteiro. Agora a gente está descobrindo que é legal a gente cuidar dessas pessoas e que a gente, envelhecendo, precisa de cuidados. Bom, Dia da Família, a audiência está bacana, já está legal para a gente falar, que é uma audiência de qualidade no Brasil inteiro. Hoje, Dia da Família, vocês vão fazer lá as postagens de envolvimento, vídeo, o que vocês acharem melhor. E tem uma informação que interessa a todos nós, né? Ontem, né, a ministra Rosa Weber, ela tinha um julgamento lá, o progressista entrou com um questionamento lá no STF por conta da eleição, dos prazos da eleição, se a eleição vai ocorrer este ano ou não. Eu tenho dito desde o início, pelo comportamento a minha leitura é maior, minha leitura é intertextual. Minha leitura, diria até que, claro, que é uma leitura que eu estou pagando esse preço, que eu estou falando isso desde o início. E ainda as coisas não aconteceram, ainda vou continuar falando. Mas eu tenho dito, gente, que a eleição vai acontecer este ano. E por eu dizia uma coisa lá que eu comecei a ver ser citada agora. Dizia uma coisa há alguns meses atrás: segurança democrática. Não se transfere uma eleição de uma hora para outra num país onde a eleição é constitucional, está regida, está com prazo, está garantida, que ela acontece de 2 em 2 anos. Não se muda de repente, até por uma pandemia. Por conta da segurança democrática. Você abre um pretexto, né, tamanho do mundo para qualquer uma outra, né, intervenção, alguma coisa que porventura muda essa história. Então, eu vi assim, que os prazos seriam cumpridos. Então, ela abre mais ou menos assim. É mais ou menos na íntegra, né? A pandemia causada pelo novo coronavírus, por si só, não é motivo para alterar as regras eleitorais, que tratam dos cumprimentos de prazos. Pelo contrário, devem ser preservados os procedimentos já estabelecidos pela Constituição. Com esse entendimento, o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a liminar que mantém as normas vigentes. O julgamento aconteceu por videoconferência nesta quinta-feira, quinta-feira próxima passada, 14 de maio, que foi ontem, né? Então, se você é pré-candidato, tem alguns prefeitos que estão sentados e aí os vereadores também, lutando, né, questionando, fazendo alguns lobbies para que a eleição seja transferida para 2022. Eu não acredito, não há essa possibilidade, não vai ser feito isso, gente. E para que se tenha uma eleição unificada, não vai ser feito. E sobre a eleição unificada, deixa eu te contar um pouquinho como é nos Estados Unidos da América. Vocês conhecem o processo das primárias, das prévias, né, para se escolher depois dos delegados e tal. Mas, independente disso, os Estados Unidos têm 50 estados. Lá tem eleição de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, porque os estados eles têm normas próprias. Então, eleição de senador, de deputado, você tem muitas eleições durante o ano. Então, só que lá o modelo é diferente, a cultura é diferente, que eu espero que um dia a gente caminhe para isso, que a gente tenha um pouco mais, que a nossa mentalidade evolua para isso, até que o financiamento é privado. Aí o político tem que ter realmente atrativos, tem que ter um bom discurso, coerência, tem que ter... Por isso que lá, você tem nos Estados Unidos, muita gente acha que são 2 partidos, né? Democratas e republicanos. Lá tem uns 6 partidos.
mas as pessoas só votam nos republicanos e votam só nos democratas. Tem o Partido Verde, acho que tem o Partido Liberal, tem outros partidos lá, mas eles só votam nos republicanos e no liberal. As pessoas compreenderam que essa dicotomia é benigna para eles, no sistema deles. Eu gosto do financiamento privado. Sobre financiamento, a gente começa hoje, está liberado a partir de hoje o crowdfunding. Então, é muito importante para você que não tem recursos pré-candidato. Você pré-candidato a vereador, você pré-candidato a prefeito, a prefeita, a vereadora. Então, agora começa o crowdfunding. Então, você procura uma plataforma que esteja lá credenciada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE, porque teve gente na outra eleição e eu falava isso o tempo todo, não tinha um canal como este, que a gente está construindo agora, um canal maior de discussão, e eu falava que tivesse esse tipo de cuidado. Então teve político que fez partidos, perderam tempo e perderam, né, espaço político, principalmente quem precisava, os políticos que têm menos recursos, se perdeu muito tempo, porque quando essas plataformas que fizeram, inclusive receberam algum dinheiro antes, né? Existem várias modalidades, você pode pagar, né, antes, nesse momento não, porque você nem pode, né? Você nem tem conta, aí você coloca por percentual, né? Então, mas alguns políticos que eu conheço perderam tempo e perderam dinheiro, acabaram se perdendo, porque as plataformas não estavam credenciadas no TSE. Então procura uma plataforma de crowdfunding, de vaquinha eletrônica, credenciada e começa a partir de hoje. Tenha um bom discurso. E daqui a pouco nós vamos falar sobre se caminharmos para isso, quando pudermos ter eleições avulsas e trocarmos o sistema para parlamentarismo. Lembra do plebiscito, parlamentarismo, que não foi as pessoas não sabem como é que é, como é que funciona o sistema parlamentarista, né? Parlamentarista. Então, a gente teria que ter mais informação sobre. Nos Estados Unidos você tem um presidencialismo e tal. Aqui a gente fala de coalizão, porque tem que negociar. A gente tem que rever o sistema, né? De alguma forma. Mas à medida que a gente tem canais como este e outros, a gente vai debatendo e vendo o que mais se adequa à nossa realidade. Porque tem a ver também, claro, a gente tem que elevar o nível da nossa percepção, nós brasileiros, mas tem a ver com a nossa cultura. A gente só não pode ter a cultura do jeitinho, né? A cultura do dizer que brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, que nada. Os brasileiros têm talento, brasileiro tem competência, a gente só quer ter oportunidade para competir. Nada contra americano, nada contra inglês, nada contra soviético, nada contra chinês. Deem condições para a gente e deixa a gente competir, o que o brasileiro quer é isso. E depende de quem? Depende da política. Depende da política, que é o grande agente catalisador. Então é na política, no parlamento agora, como a gente tem mesmo nesse sistema, lá no Congresso, nas câmaras municipais, no Poder Executivo, seja em nível municipal, em nível estadual, em nível nacional, que a gente vai começar a transformar. Agora a gente tem que estar com esse mesmo propósito, a gente pode até ter ideias diferentes, mas o propósito, a gente tem que unificar esse propósito. Bom, eu vou chamar, como é que funciona, né? Eu vou chamar um participante que foi escolhido, né, entre vocês. Quem faz essa escolha não sou eu, é a equipe, uma equipe maravilhosa que eu tenho. Lembrando que ninguém faz nada sozinho, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, agradeço a Deus pela vida de cada um. Aqui nós oramos e agradecemos a Deus, não temos vergonha de dizer esta empresa é uma empresa que tem uma ligação direta com Deus. Respeito o ateu, respeito muito o ateu, tenho amigos ateus como professor universitário, na minha carreira também, que eu gosto muito de música, quem me conhece um pouco, mas não tem como eu, que já vi várias vezes esse fenômeno com fé, invocar e essa coisa acontecer na minha vida, eu não tenho como pensar diferente nessa questão espiritual. Bom, então voltando para a nossa conversa aqui, nosso candidato é o Carlos Alberto Cunha Amorim, nosso pré-candidato. Toinho de Pádua, grande Toinho, professor Wander Entra, grande Toinho de Pádua, grande navegante, esse grande Toinho conhece tudo dos mares, gordinho dos imóveis, a super nova ideia, gordinho pré-candidato a vereador também, gordinho dos imóveis, bacana, Augusto, gordinho dos imóveis, boa sorte para você, cara, faça acontecer. É isso, então, audiência maravilhosa para uma sexta-feira. Já temos aqui um informe aqui sobre as eleições, então elas irão acontecer. Outra coisa que você não sabe, o TSE
o ministro Barroso, eles já autorizaram os partidos para as convenções serem realizadas virtualmente, ou seja, via streaming. Então, as eleições tendem a ser virtuais. Né? Já comecem a compreender, quem tem esse tipo de serviço já começa a oferecer. Os partidos começam a se estruturar também. Nisso eu lembro da Station U, a Station U do Dinarte Nóbrega, que é uma empresa de streaming que já trabalha para o Brasil inteiro. A Station U, que é a Mosqueteiros Filmes também, do Dinarte Nóbrega. Existem outros também que, se colocar aí, eu falo, que você já pode, ele tem condições de atender o Brasil. Dinarte Nóbrega, Mosqueteiros Filmes, Station U, Zabumba também estúdio, ele também é um jingle meio maravilhoso. Bom, vou chamar aqui o nosso Carlos Roberto Cunha Amorim. Vou ver se ele está aqui, que ele não fez ainda nenhum contato. Deixa eu ver. Carlos Roberto Cunha Amorim, faz aí, eu vou tentar te pegar aqui na audiência. Carlos Roberto Cunha Amorim. Cadê o professor Carlos Amorim? Professor Carlos Amorim, professor Carlos Amorim, deixa eu botar aqui. Professor Carlos Amorim, já mandei a solicitação. Reenvia aí, Carlos, deixa eu ver aqui. Não estou vendo a tua solicitação. Reenvia a tua solicitação, professor Carlos Amorim, pré-candidato. Mostre, professor Carlos Amorim, mostre, já estou na área. Bacana. Reenvia aí que eu estou tentando te pegar aqui também. Estamos aí, Station U, produtor audiovisual, é o Dinarte que está falando. Chegou aqui, barbearia, solicitação para participar do seu barbearia do... Mas não é isso que está aqui selecionado. Eu só posso chamar, gente, o que a equipe selecionou. Depois, dependendo da conversa, não tem problema nenhum, a gente pode chamar. Mas aqui é um processo que eles fazem e tal. A equipe da 9 Ideia Comunicação, e com a Alfa 9 também, Alfa 9 Inteligência, que é outra empresa, eles que fazem. Emanuel Furtado, pastor Emanuel Furtado. Bom dia, pastor. Deus abençoe. Gente muito boa, grande líder da Paraíba. Aninha Rodrigues. Gente, é isso. Vocês veem que eu tenho evitado. Aninha Rodrigues, tá bom. Onde consigo achar a ata do pré-candidato a vereador? De onde você está? Onde consigo achar? De qual lugar você está? É a ata de pré-candidato, você é a nominata de quem fez, tal, você tem que ir no partido. É o partido lá, você tem que buscar lá saber se você... Você tem que estar filiado, né? Se você foi filiado, e aí você tem que saber nessa lista lá, se você está na lista lá. Lembra que 30% para mulher, sou monarquista, no meio dos republicanos, sou pré-candidato a vereador aqui na cidade de Itu. Bacana. Ontem eu falei, foi anteontem, eu falei 13 de maio, né? Foi no dia 13 de maio, eu falei dei só uma pincelada sobre monarquismo. Você tem, como o nome é o Web Rádio Brasil, tal, Web Rádio, eu não sei como é o teu nome e tal, mas você tem que criar uma cartilhazinha, um videozinho mostrando que a monarquia, não, que o monarquismo, o trabalho do monarquismo, a história do monarquismo no Brasil, e por que Dom Pedro II, não é? Porque houve o movimento da República, nada contra os republicanos também, mas você contar essa história. E eu falei do 13 de maio, que o 13 de maio acabou mexendo com poderosos, né, que tinham a escravatura, né, eram escravagistas, então tinha a escravatura como um grande negócio. Então ali, eu diria até que naquela lei, que hoje o movimento negro não reconhece 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, não 13 de maio, mas naquele momento, para o monarquismo foi um abalo, porque a partir dali se quis realmente mudar, tirar a família da Casa Imperial do Brasil, porque ele mexeu com poderosos que tinham o comércio de pessoas, de seres humanos, como um negócio. Bom, tem mais coisas, né? Tem coisas fantásticas. Por conta de Portugal, que dominava, né, a navegação, tem faróis no Brasil inteiro, né? Se você for ver, você tem faróis que são incrustados no mar, dentro do mar. E você passa lá e tem uma plaquinha. Eu navegando, eu gosto de navegar, eu mostrava para algumas pessoas quando eu estava navegando em João Pessoa, ali no Cabedelo, tem um farol no meio do mar, e eu mostrava, passava para as pessoas, e gente, eu lembro, gente de São Paulo, de Minas, até de fora do Brasil, eu dizia, ó, isso aqui, ó, tinha lá, construído aí mostrava o império, o período, tal,
Imperador Dom Pedro II. Então, tecnologia que está lá, o farol no meio do mar aqui, né, lá aqui na Paraíba, e tal. Então é isso. Bom, gente, eu estou buscando aqui o nosso amigo para a gente falar agora. Vamos fazer o nosso amigo Carlos Roberto. Carlos Roberto, eu estou tentando aqui te achar. Vamos ver de novo. Professor Carlos Amorim, lhe encontrei agora. Puxa vida. Até que enfim, não é, rapaz? Professor, estou lhe aguardando aí para a gente... Como é que funciona? Então, com as suas dúvidas, professor Carlos, a gente esclarece também as dúvidas dos outros pré-candidatos. A ideia é a gente falar sobre marketing, né? O que o marketing pode fazer, os instrumentos, a gente pode colocar, inclusive, agora nesse momento do digital, né? O que o digital pode fazer também pela campanha dos pré-candidatos, nesse momento, o que você pode, o que não pode. Eu não sou da área jurídica, mas por força da profissão, desde que eu comecei a trabalhar com isso, há mais de 20 anos, eu comecei a ler sobre a lei eleitoral. Então, assimilei a lei eleitoral, a mini-reforma que teve agora, não é? E busco estar atualizado para poder dar uma assessoria, para dar menos trabalho, para os assessores jurídicos, os advogados da campanha. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que é fantástico isso para mim. A maioria das campanhas, quase todas as campanhas que eu trabalho, que eu coordeno, para governador, para prefeito, onde tem televisão, a gente não tem direito de resposta. A gente não dá direito de resposta. Então eu tenho o maior cuidado em... Professor Carlos Amorim, novamente, estou lhe chamando, professor Carlos. Tenho o maior cuidado de não dar direitos de respostas, para não perder tempo lá no nosso programa eleitoral, professor Carlos. E por isso é justamente pelo conhecimento que a gente tem na área da jurídica, do direito eleitoral. Professor Carlos, agora sim, vocês estão vendo o professor Carlos, gente? Todos estão vendo? Dão um feedback aí. Sou formado em marketing, posso enviar meu currículo para algum e-mail de vocês? Pode enviar. Envia para Nova Ideia Comunicação, envia para Alfa 9 Comunicação. Estamos juntos. Hoje a gente trabalha, professor Carlos, só um momento. Hoje a gente está Paraíba, Pernambuco, Bahia, Brasília e São Paulo. Então passa para a gente que tem uma equipe maravilhosa que com certeza, se for possível, você vai trabalhar com a gente. Professor Carlos, sou todo ouvidos, comigo a anatomia ficou louca, como dizia um poeta, Mayakovsky. Aí vão dizer, eita, ele é comunista. Mas como dizia o poeta Mayakovsky, comigo a anatomia ficou louca e eu sou todo coração, ele falava, eu falo aqui, eu sou todo ouvidos. Bom dia, professor. Bom dia, obrigado. Estão me ouvindo bem? É isso que eu queria perguntar, o pessoal está falando legal, sim, estão te ouvindo bem, estão lhe ouvindo bem. Eu também estou lhe ouvindo bem. Legal. Pessoal, bom dia. Mestre, primeiramente, obrigado. Parabéns pela iniciativa e obrigado pela oportunidade de estar aqui. É sempre bom, a gente que gosta de política, ter a oportunidade de discutir e aprender mais com quem sabe mais do que a gente, porque a única forma que a gente tem de conseguir atingir os nossos objetivos é aprendendo, buscando conhecimento e esse caminho praticando, né? Eu falo aqui do município de Franca. Franca é interior do estado de São Paulo. A gente está aqui no divisa com a Minas Gerais, a 400 quilômetros da capital. Me corrige, por favor, desculpa lhe interromper, professor Carlos, me corrige, mas Franca, pelo que eu conheço um pouco, ela é muito forte no segmento calçadista, é isso? Perfeito. Franca cresceu na década de 80 e hoje é um município de médio porte. Hoje nós temos cerca de entre 350 e 400 mil habitantes, aqui, 370 mil habitantes no momento. É uma cidade de médio porte, uma cidade operária, mas não é uma cidade que possui a tradição operária, como, por exemplo, o ABC Paulista. Uma cidade que tem muitas particularidades em relação a um público mais conservador. Culturalmente falando, a gente não tem grande diversidade. Então, por exemplo, por favor, professor, tenta falar na direção do microfone, porque quando você vai para o lado, aí a voz desaparece. Bem, Tá, obrigado. então,
é uma cidade que ela possui lá uma série de particularidades, mas que nós estamos trabalhando e tentando alcançar aqui a cadeira do legislativo. Basicamente, o que nós temos hoje aqui é um... Oi? Qual a sua bandeira nessa história? Nós somos um coletivo, professor. Nós somos um coletivo que trabalha na área da cultura. Esse coletivo, certo. Esse coletivo tem nome? Sim, é o Coletivo da Cultura. Coletivo da Cultura, tá. Certo. Perfeito. Então, ele surgiu o ano passado da necessidade de trabalhar com políticas públicas na área da cultura. Então, desde o ano passado, nós estamos juntando, hoje nós temos algumas dezenas de artistas ou de entusiastas da arte e da cultura. Então, a maior parte de nós, os artistas, professores, pessoas que acreditam na importância da cultura. Então, como a cidade ela possui poucas políticas públicas nessa área, o coletivo foi montado no ano passado com o intuito de disputar o legislativo esse ano como um mandato coletivo, nos moldes de outros mandatos coletivos que já estão acontecendo no Brasil afora. Perfeito. Vamos pegar esse gancho do mandato coletivo. Depois eu vou falar um pouco mais da base, mas tem gente que não sabe o que é um mandato coletivo, né? Tem alguns que estão nos vendo agora, e eu gostaria de falar um pouco mais o que é um mandato coletivo, como funciona a mecânica de um mandato coletivo. E depois a gente fala um pouco mais, e você vai falando também de marca, onde a gente pode te ajudar, o que eu poderia te falar, mas para as pessoas, o que é um mandato coletivo? Como funciona? Você está eleito, como vai funcionar o mandato? Porque legalmente é você o eleito. Como é que vai funcionar a mecânica do mandato coletivo? Nesse momento a gente restabelece aqui, mas algumas perguntas foram feitas, né? O mandato coletivo, existe uma discussão no Brasil até pela candidatura avulsa, né? Quando você não vai precisar do partido. Tem alguns partidos que já normatizam isso. Tem partido que você é candidato por ele e fica com a liberdade para exercer o seu mandato, você não é cassado depois, tal. Então isso é uma discussão que no Brasil a gente vai ter que começar a cada vez mais trazê-la à tona, à baila, independente se é de esquerda, de direita, de centro, tal, porque é interessante porque tem uma coparticipação, você divide a responsabilidade do seu mandato, você não centraliza. O professor Carlos está novamente, vamos tentar com o professor Carlos aqui, mais uma vez, porque a gente tem... Vamos ver se agora deu uma melhorada. Ok, Carlos, seja bem-vindo. Obrigado. Deve estar alguma instabilidade, me perdoa. Mas melhorou muito o áudio aí. Melhorou? Melhorou. Você estava falando da composição do mandato coletivo. Eu estava provocando as pessoas, como é algo novo, tem gente que nem conhece, né? Como é que funciona essa mecânica. Falei também rapidamente de candidatura avulsa, né, que é uma discussão que hoje já existe no Brasil e que ela tem que vir cada vez mais à baila a partir das pessoas. Mas, por favor, professor. Continua. Então, a nossa dinâmica ela foi estabelecida dessa forma. Então, nós temos um coletivo de aproximadamente 50 pessoas que escolheu quem vai ser o parlamentar, que sou eu, e outros 10 coparlamentares. Então, qual que é a dinâmica que nós escolhemos para Franca? Esse coletivo ampliado se reúne uma vez por mês para poder entregar as diretrizes gerais do mandato. E, uma vez por semana, no começo da semana, o coletivo parlamentar e os 10 coparlamentares se reúnem para poder discutir os projetos e estabelecer a rotina da semana, a rotina semanal que o mandato vai cumprir. E uma outra particularidade, o que nós fizemos aqui? Franca é uma cidade tão carente de política na área da cultura que a gente utilizou esse formato de mandato coletivo para começar uma coisa que realmente é nova. Então, o projeto da candidatura ele não é um projeto pessoal, não é pessoal meu, é um projeto deste coletivo e o subsídio do vereador
ele não será de usufruto do parlamentar. Esse subsídio ele será utilizado para políticas culturais geridas pelo coletivo ampliado, por esse mandato coletivo. Então, cada um e cada uma que faz parte desse projeto sabe que está fazendo parte de um projeto coletivo, e não o projeto do professor Carlos, que tem o sonho de ser vereador, e quer sentar na cadeira, e quer ser parlamentar. Não, existe... a gente conhece os limites do legislador. Muitas vezes, o candidato a vereador, ele cria lá uma plataforma, ele vai chegar no grande público e dizer o que pensa, e muitas vezes ele vai, na verdade, tão somente se colocar à disposição de uma causa e vai propor projetos na Câmara, mas ele não tem certeza de que esses projetos serão aprovados. Então, muitas vezes, o vereador, ele mesmo eleito, ele acaba caindo em descrédito para a população que o elegeu, porque ele chegou lá, lutou e não conseguiu seus projetos aprovados. Então, o nosso formato, ele garante o seguinte: nós vamos ser, sim, um parlamentar, teremos um mandato que vai propor projetos e vai lutar pela aprovação desses projetos. Mas, no entanto, além disso, nós administraremos um pequeno orçamento, derivado do subsídio do vereador, que em Franca gira em torno de uns R$100 mil por ano, ou seja, é um recurso considerável, que permitirá que, paralelamente, a gente vai tocar projetos na área cultural do interesse da população que nos elegeu. Em linhas gerais, é isso. Tá. Perfeito. Eu só vou, a partir da sua história, porque contextualizar, porque é um novo posicionamento, está dentro da nova política. Você continua tendo a mesma causa, o mesmo propósito, até o mesmo sonho, só que você compreendeu que precisava corresponsabilizar, você percebeu que precisava trazer mais pessoas para esse projeto. O projeto agora é para vereador, mas depois pode ser para prefeito. Né? Esse projeto é claro que vai crescer, que você está plantando a semente e que obviamente esse projeto vai crescer. O uso dos recursos, ele compartilhado, ou seja, a responsabilidade ele transparente, a responsabilidade compartilhada, é claro que você vai ter muito menos espaço para desvios, até desvios que eu diria com a melhor propósito. Eu me lembro que na eleição do Brizola, o Agnaldo Timóteo queria colocar um estúdio de gravação, e aí eles se dividiram por isso, que o Brizola disse, não, aqui tem muitas... Isso logo no primeiro mandato do Brizola. Isso é a história, lendo, que a gente não vivenciou, a gente lê algumas coisas escritas tal, da memória, e aí porque o Agnaldo ele achava que ia beneficiar os artistas com estúdio de gravação, só que com política pública realmente o estúdio de gravação naquele momento não era a prioridade para uma gestão pública, segundo lá o Brizola, que também trouxe o Saturnino Braga, trouxe o Darcy Ribeiro para a educação. Bom, voltando aqui para a gente, então você falou do projeto, interessante, do propósito, aí tem um projeto. E uma coisa fantástica agora, que a gente vai falar do digital, é que você pode, o tempo todo, com o coletivo, quando vocês tiverem esses projetos que na Câmara eles não forem vistos com bons olhos, vocês podem criar um link com a população. E com a pressão popular, os vereadores mudam o comportamento. Se é bom para as pessoas, se você mostra que aquilo é bom, então hoje a gente tem uma ferramenta fantástica, essa ferramenta que a gente está utilizando, a gente tem que saber bem utilizá-la, inclusive com tudo que é permitido. Não é? A gente está aqui apenas com vídeo, mas você tem estratégias de tráfego para gerar tráfego que são fantásticas, não é? Que fazem realmente acontecer, elas têm que ser usadas para o bem. Você tem ferramentas, você tem plataformas para buscar dados que são também fantásticos para database, você construir um bom banco de dados. Agora, utilizar isso para o bem, com um bom propósito, né? A gente tem falado sobre isso. Então, só para te fazer um pouco da analogia, você tem um projeto, tinha um propósito, tem uma causa, só que ela está compartilhada. Isso é muito legal. E aí, nessa pressão, que serve também para todos os vereadores, os que também... Não tem nada contra também você, vereador, e o professor Carlos sabe disso, que você pensa num mandato que você vai geri-lo. Desde que você tenha propósito, isso é um modelo, e aí você tem dependendo da sua prática e tal, isso também é moderno. Nada contra. São modelos diferentes que devem
conviver e dialogar, né, dentro do espaço da Câmara, depois quando tiverem também em outros âmbitos. É mais ou menos isso que era isso que eu queria falar sobre, só para contextualizar. Não, professor Carlos, pode continuar. E aí me fala o que é que você acha que a gente pode, do ponto de vista de marketing, contribuir, se tem alguma dúvida. Eu ia te perguntar, eu ia falar como é que está essa discussão, já que você tem 50 pessoas no coletivo, como é que está essa discussão com a comunidade? Você tem uma base, tem uma bandeira que é da cultura, mas como é que vocês estão fazendo, vocês estão validando isso com as pessoas? Como é que vocês estão pensando nesses novos projetos, né, de políticas públicas? Perfeito. O que acontece? Quando veio a pandemia, a pandemia nos alcança, nós já estávamos razoavelmente organizados. A pré-campanha estava acontecendo, já estávamos fazendo eventos. Quando a pandemia acontece, a gente é obrigado a intensificar a nossa ação nas redes sociais. Basicamente é o seguinte, a nossa campanha ela está totalmente na internet hoje. 99% da nossa campanha está na internet. Nós não atingimos toda a população com essa campanha. A nossa campanha ela é uma campanha feita para o pessoal da classe média. É o pessoal que pode estar em casa. É o pessoal que está trabalhando, é funcionário público que está fazendo home office. Então, qual que é a grande dor que existe aqui? Como que nós vamos trabalhar nesse momento de pandemia com o offline? Como é que a gente vai atingir que continua trabalhando e que ele precisa pegar transporte público de manhã e que ele, muitas vezes, ele sequer acredita na seriedade dessa pandemia. E muitas vezes ele ele olha para a gente e a gente fazendo campanha para as pessoas ficarem em casa e fazendo lives de artistas a partir de suas casas. Muitas vezes ele pode até olhar com desdém para essa postura e acreditar que isso que nós estamos trazendo não dialoga com ele. Nós somos o coletivo da cultura, mas aí chega para o cara e o cara não entende o que é cultura. Ele quer ouvir falar do hospital, ele quer ouvir falar da escola, ele quer ouvir falar do transporte, do buraco na rua. Então, hoje, essa é a nossa maior dor. A gente está indo muito bem para um setor da sociedade, isso é tranquilo porque é candidatura para vereador. Mas como que a gente pode ir do online para o offline e atingir outros setores? Deixa eu te falar um pouco. A gente tem um curso que chama Largada para a Vitória Eleitoral. Eu tenho que te falar dele porque você está descrevendo o que a gente faz num momento desse de uma gestão de crise. Tem uma crise, como é que a gente resolve, se a gente está num caminho e aí de repente a gente vai atravessar um rio, tem uma ponte, essa ponte arria, essa ponte cai, o que é que a gente vai fazer depois se a gente só tinha essa ponte, não é? Aí tem uma coisa que lá no Largada para a Vitória Eleitoral, que a gente usa e que é importante hoje para o ser humano, que ele tem que quebrar, porque a gente está, até por conta dessa coisa toda, essa pressão que a gente vivia. Existe um novo termo, eu acho que você já ouviu falar, Carlos, que no mundo inteiro está se comentando, que chama New Normal, novo normal. Não vai ser mais como antes no mundo inteiro. É diferente. Não, o Brasil vai mudar. Estou falando das pessoas vai mudar, independente de política, independente da nossa política, que realmente ela tem sua força. Se você quiser fazer uma grande mudança, você só pode fazer através de políticas públicas, não é, num país democrático. Mas as pessoas vão ter que mudar a sua percepção, vão ter que fazer coisas diferentes. Então tem um quesito lá, tem um capítulo lá do nosso curso Largada para a Vitória Eleitoral, que a gente trabalha a criatividade. Todos nós somos criativos, inclusive lá atrás, quando a gente usava, você como professor Zabis, quando a gente usava a nossa amígdala central para sobreviver. Quando o tigre de sabre queria pegar a gente fugia, subia numa árvore, ia para uma caverna e não sei o quê. Então quando a gente tinha mais emoção. Não é? Então hoje a gente tem medo, o medo está paralisando, a gente vai para onde? Então é hora da gente exercitar, sem sair da caixa, né? Sair da caixa, continuando na nossa caixa. A gente está nesse momento redescobrindo a família, redescobrindo amigos, nos redescobrindo. Esse medo, a gente tem que transformar esse medo. Eu trabalho meu medo diferente, eu tenho, claro que eu não vou sair por aí de peito aberto contra a Covid. Mas eu tenho uma questão espiritual, eu oro e cuido. Então, são essas coisas todas, voltando lá para a Franca, voltando para você, pensa de forma criativa, disruptiva. O que é que pode fazer essas pessoas se reencontrarem, né, para o que elas têm esperança, o que é que elas podem fazer em casa
para fazer coisas diferentes. Inclusive, Lucas, isso é política? Sim, é política porque mantém as pessoas vivas. Então, às vezes, o modelo de política pública na cabeça da gente é que a gente também tem que mudar. Não é? Então, chegando às pessoas e percebendo que quer fazer com que essas pessoas possam passar esse momento e enxergar o mundo de outra maneira, que não será mais o mesmo, é um novo normal, as pessoas vão perceber que vocês são líderes, que vocês precisam ter esse mandato lá na Câmara e, quiçá, chegar à Franca e fazer história, porque quando a gente eleva o nível da barra, até os concorrentes têm que elevar também. Até não, eles têm que elevar também. Né? Como diz o Einstein, né? Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta à sua forma original. Eu acho maravilhosa essa frase do Einstein. Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta à sua forma original. Então, esse é o momento das novas ideias. É um momento de crise. E aí precisa de novos líderes, precisa de gente como você, Carlos, pensando diferente e sugerindo. Às vezes é o óbvio, entendeu, Carlos? Às vezes é o óbvio. E isso é marketing, está lá. No nosso curso Largada para a Vitória Eleitoral, a gente fala sobre criatividade e como passar, né, desse momento. Carlos, todos, são 10h02, 10h09, nós vamos nos despedir. Eu queria pedir para vocês, eu vou fazer uma selfie depois, e eu queria um comentário de vocês lá se vocês puderem me seguir também, me ajudar. Eu não sou dono da verdade, não tenho como, mas gostaria muito de contribuir. Coloca lá o assunto que você gostou desse papo com o professor Carlos. A gente vai continuar um pouquinho para despedir. E o que você gostaria de ter nas próximas conversas, do ponto de vista de marketing, que ainda tem dúvida e tal. E, de repente, a solução ela é mais óbvia do que a gente imagina. Carlos, amigo, suas considerações.